Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um videocast Esquema Novo, mais um videocast falando sobre a sétima arte. Dessa vez eu queria falar para vocês sobre o filme A Favorita. Se tudo der certo, esse filme será indicado ao Oscar no dia 22. Por que eu tô falando será? Porque eu tô fazendo essa gravação antes do dia 22. Então eu não sei o que aconteceu. Se você está vendo esse vídeo depois do dia 22, você já sabe se ele foi indicado ou não. Inclusive você vai saber das minhas preferências. E já fica aqui a reclamação se por um acaso ele não for, ok? Se por um acaso ele não tiver todas as indicações que eu vou falar aqui. A Favorita é um filme do Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos é um cineasta grego que começou a fazer uma carreira agora em Hollywood. E ele tem pelo menos dois filmes que eu acho fabulosos. O Lagosta, o primeiro deles é o Lagosta. O primeiro filme, o filme que ele apareceu para a cinematografia mundial, à parte os filmes que ele fez ainda na Grécia. O Lagosta, eu não sei se você se lembra desse filme com o Colin Farrell, que ele vai para uma espécie de resort em busca de uma paixão. Enfim, vou parar por aí, porque a história também é bem sui generis. E depois ele fez O Sacrifício do Servo Sagrado. Eu gosto muito desses dois filmes, porque. E eles me deram muito o tom do que é o Yorgos Lanthimos, que é um cineasta pouco convencional. O que é ser um cineasta pouco convencional? Não vá esperando um filme com explicação para tudo e que todas as cenas são compreensíveis. Fora do convencional, fora da caixinha. Vocês conhecem o termo fora da caixinha? Pois é. Eu gosto de filmes fora da caixinha. Eu gosto de histórias fora da caixinha. Eu gosto de coisas que me instigam. Eu gosto de ver obras na telona que me deixem aquele gostinho de... Que porra é essa? O que aconteceu? O que tá acontecendo? Que loucura! Todas essas expressões juntas ou separadas dentro de um filme são os filmes que acabam me instigando. Eu não sou um cara que gosta de filmes absolutamente convencionais. Tem que ter um algo a mais. Por isso mesmo, esse A Favorita é o meu favorito, desculpe o trocadilho, para essa temporada do Oscar. Até então, eu ainda não assisti todos. Alguns eu vou falar ao longo das próximas semanas. A gente vai falar de Oscar aqui, de filme. Mas dos que eu assisti até agora, é o meu favorito. Por que é o favorito? Porque ele tem toda essa pegada do Yorgos Lanthimos, mas ao mesmo tempo é o filme mais convencional dele. E é um filme com um humor meio sarcástico, meio cruel, tudo junto, que pode ser que não faça sentido para muita gente. Pode ser que várias pessoas, pode ser que você que está assistindo aí não tenha essa pegada de humor, você não acha graça. Eu, particularmente, achei muita graça em várias coisas desse filme. Aliás, só um parênteses, eu assisti esse filme duas vezes. A segunda foi numa sessão, numa cabine para imprensa. E a Carol Braga, nossa parceira do Culturadoria, beijo, Carol, a gente assistiu junto e eu fui falando pra ela, né, que eu já tinha visto o filme e achei espetacular, o filme era engraçado e tal. Quando acabou o filme, a Carol virou pra mim e falou: Nossa, mas foi esse filme que você achou graça? Eu falei: Foi. Mas não foi. Mas eu achei mais graça da primeira vez do que na segunda. Não que eu não tenha achado graça. Mas enfim, o tipo de humor dele é um tipo de humor que não pega todo mundo. Eu sei que ele não vai pegar todo mundo. Vou voltar um pouco à história. O filme é centrado, né, em 1708. Vou colar algumas coisas aqui, tá? Quando a Grã-Bretanha está em guerra com a França. E a rainha Anne, que é a detentora do trono, tá lutando com a sua saúde. Na verdade, a personagem Rainha Anne, é a personagem mais sensacional do filme. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre as interpretações. Mas só voltando à trama, a Rainha Anne, ela é uma rainha que, como direi, tá de saco cheio. A gente dá motivos pra ela, porque ao longo do filme a gente vai entendendo a história dela e por que ela chegou nesse estado de saco cheio, meio que um estado de letargia até. E ela é completamente dominada pela Duquesa de Marlborough, também conhecida como Sarah Churchill, sim, antecessora do Winston Churchill, que é interpretada pela Rachel Weisz no filme.
também brilhantemente, vou falar sobre interpretações depois. Completamente dominada por ela, a Sarah Churchill é quem realmente é a rainha. É quem toma as decisões e domina a rainha de todas as formas, inclusive algumas formas que eu não vou entrar em detalhes. Você vai ter que ver para entender. E, ao mesmo tempo, chega à corte, chega ao palácio, a personagem da Emma Stone, que é a Abigail Hill, que, na verdade, é prima da Sarah Churchill e é mandada para lá pela família para trabalhar, para viver lá e conseguir um emprego no palácio, alguma coisa assim. E as duas, que no início... Desde o início a gente percebe que tem um conflito que vai se estabelecer entre as duas, a Sarah Churchill e a Abigail Hill. E esse conflito, obviamente... É uma espécie de... Uma espécie não, é uma luta pelo poder. Quem vai ser a pessoa que mais vai atrair as atenções da rainha? Eu tô falando isso de uma forma bem... Eu tô tentando rodear aqui, porque eu não quero entrar em detalhes do que realmente acontece no filme. Porque existe um segredo no filme que a gente descobre logo na primeira parte do filme. E que isso vai dar o tom do que vai acontecer na sequência. Mas o importante é que A Favorita é um daqueles filmes que pega uma história real, ou pelo menos personagens reais, fatos reais, e constrói uma bela de uma ficção em cima disso. Isso eu não tô inventando, não, porque o próprio Yorgos Lanthimos, aliás, eu não sei a pronúncia dele, é Yorgos Lanthimos, por favor, se você souber, grava um vídeo ou grava um áudio e me manda. Ele mesmo já falou isso. Ele mesmo disse que muita coisa do filme, do roteiro, foi baseada em fatos reais, mas a grande maioria foi inventado pela roteirista. Eu esqueci o nome da roteirista ou das roteiristas. Vou ver se eu acho aqui até para falar com você. Deborah Davis. Foi inventado pela Deborah Davis. Ela escreveu esse roteiro na década de 90, para vocês terem uma ideia, hein? Enfim, então ele já disse que isso muita coisa é inventada, grande parte dessa história é inventada. Nada disso importa. O que importa é que é um filme delicioso. É um filme delicioso de você assistir. Essa história do jogo do poder é muito bacana e a gente pode fazer, aí eu vou deixar para vocês fazerem, vários paralelos com os jogos de poder que a gente tem no nosso mundo, principalmente na nossa política, vamos dizer assim. Eu, na minha cabeça, fiz vários paralelos com a situação atual. Gostaria que vocês pegassem esse ponto e fossem assistir o filme com isso na cabeça. Pensem um pouco sobre os jogos de poder que acontecem nos dias de hoje e como que isso afeta o dia a dia de nós que somos reinados ou governados por essas pessoas. Vou falar um pouco... O Yorgos Lanthimos, eu já falei um pouco sobre ele. Eu acho que ele deve ser indicado para melhor diretor, porque a direção dele é muito legal, né? É uma direção... ele faz movimentos rápidos de câmera, e para cima, para baixo, rápidos de câmera. Usa muito lente grande angular, fisheye, né? Lentes que dão um espectro maior de visão e que abrem um pouco o nosso campo para visualizar as coisas, nosso campo de visão para visualizar o que está acontecendo na tela. E ele usa esse movimento de câmera. É isso mesmo que ele faz, tá? Ele faz movimentos de câmera bem rápidos assim, foca numa pessoa, foca em outra pessoa. Isso dá ritmo ao filme. Isso dá ritmo e dá dramaticidade até em determinadas situações. Então eu acho uma direção bem legal, bem boa mesmo. Acho que ele deve ser indicado ao Oscar de melhor diretor. E aí a gente chega no principal do filme, que é... e aí eu vou juntar a parte de personagens com atrizes. É um filme de mulheres, para mulheres, com mulheres dominantes, mulheres que... o filme é protagonizado por 3 mulheres e, ao mesmo tempo, todos os personagens masculinos são inferiores. São inferiores e coadjuvantes. As 3 protagonistas, e aí, assim... no Oscar, infelizmente não. É difícil até você dizer se a Rachel Weisz e a Emma Stone são atrizes coadjuvantes, vão ser indicadas para Oscar de melhor atriz coadjuvante. Eu acho até que vão. E a Olivia Colman, que é a rainha, vai ser indicada para o Oscar de melhor atriz.
Mas eu acho que as três são protagonistas do filme. Eu não vejo as três como... Eu não vejo duas como coadjuvantes e uma como principal. Pra mim, as três são protagonistas. E o filme todo é centrado nisso, no protagonismo das três, não só das três atrizes, mas das três personagens. Elas comandam a história. E não só a história, a trama do filme, a história da Inglaterra naquele momento, porque o que elas estão fazendo ali uma com a outra interfere na própria... nos próprios rumos que a nação estava tomando naquela época em guerra com a França. Aí a gente chega nas três atrizes. Olha, há muito tempo eu não vejo uma performance coletiva, vamos chamar de performance coletiva, porque são três excelentes atrizes, Emma Stone, Rachel Weisz e principalmente Olivia Colman, uma performance coletiva tão pulsante que você se deixa levar e realmente você se esquece que existem homens naquela corte. Os homens, sim, estão lá, têm papéis, mas o filme é um filme feminino. É um filme que lida com questões femininas, inclusive algumas que eu já falei, não vou entrar nelas, porque eu quero que vocês assistam e tenham a surpresa como eu tive. Lidam com questões femininas, e quando a gente mistura as questões femininas com o jogo de poder, o poder feminino, no final das contas, esse é a grande mensagem, esse é o grande legado desse filme, A Favorita. E aí, voltando às interpretações, Rachel Weisz, maravilhosa. Rachel Weisz, espetacular. Emma Stone, talvez em seu melhor papel no cinema. Agora, a Olivia Colman tá um degrau acima. Eu acho que há muito tempo eu não via uma interpretação tão vigorosa no cinema. Eu, inclusive, falei com a própria Carol Braga. Falei, olha, na minha opinião, pode pegar o Oscar, colocar numa caixinha, etiqueta Olivia Colman e já mandar pra casa dela. Porque, com certeza, ela vai ser indicada e, pra mim, ela é a grande favorita. Ficarei muito surpreso se ela não ganhar esse Oscar de melhor atriz, porque é uma interpretação daquelas de tirar o fôlego. De tirar o fôlego mesmo, nos olhares, nos gestos, nas expressões. Tem uma ceninha de 15 segundos, vou só falar assim, que é um momento que ela grita com um lacaio no corredor. É uma cena de 10 segundos. Só por essa cena ela já mereceria um prêmio. E só por isso. Então vocês imaginam o resto do filme. E reparem na porção final do filme, quando a Rainha Anne tem um problema de saúde a mais. Não vou entrar em detalhes também. Como que ela se transforma. Como que Olivia Colman se transforma. Aliás, eu acho que deve ser um puta de um desafio para essa atriz, para Olivia Colman, porque ela vai, a partir de agora, interpretar a Rainha Elizabeth, sim, Rainha Elizabeth, na série da Netflix, na série The Crown. Ela é a Rainha Elizabeth da terceira temporada, acho que da terceira e da quarta temporada, que vem aí na série do Netflix. Eu acho que deve ser um puta desafio ela interpretar uma outra rainha da Inglaterra, uma rainha diferente, e dar um outro tom também completamente diferentes. Duas rainhas, sim, têm personalidades completamente diferentes, mas são as duas rainhas da Inglaterra. Então acho que deve ser um puta desafio para ela fazer isso e mudar completamente os seus jeitos, os seus gestos para a série da Netflix. Então fica aí a dica. The Favourite, A Favorita, filme do Yorgos Lanthimos, que deve ser, ou já foi, indicado ao Oscar nesse dia 22 de janeiro. E eu espero que ganhe. Pelo menos a Olivia Colman tem que ganhar o Oscar de melhor atriz. E eu não ficarei surpreso se a Rachel Weisz ou a Emma Stone ganharem o Oscar de melhor atriz coadjuvante, se o filme rapar esses dois prêmios no Oscar. E, cá entre nós, eu gostaria muito também que ele fosse premiado com o Oscar de melhor filme. Ainda não vi todos, de repente eu mudo de opinião até lá. Isso a gente vai conversando na medida do tempo, ok? Então esse foi mais um videocast Esquema Novo sobre a sétima arte, sobre o cinema. E a gente volta a qualquer momento, a qualquer hora, em edição extraordinária ou não, aqui no esquemanovo.com.br ou no youtube.com/esquemanovo. Até lá!